O jovem gangster embarca no avião de volta à sua terra natal depois do feriado de Ano Novo. Mas assim que entrou no avião, um acidente aconteceu. Embora ele sentisse uma dor insuportável, mas ao ver o rosto apavorado da garota, o jovem não conseguia ficar com raiva. Ele até segurou a mão dela, até que os capangas dele olharam para a garota com uma expressão confusa. A garota então percebeu que a mão do homem estava cheia de feridas. Depois, a garota imediatamente tirou um curativo de aspecto fofo, e fez o curativo em suas feridas. Vendo a imagem do gato Kitty em sua mão, e a aparência adorável da garota, o gangster sorriu. Mas quando Nick se preparava para conversar com a garota, a comissária de bordo de repente chamou ela. Nick ficou lá sentado em desespero. Ele pensou que aquele era o último encontro deles, mas para sua surpresa, os dedos de Deus entrelaçaram o fio do destino. Os dois se reencontraram no hospital. No entanto, parecia que ambos não se reconheciam. Até que ela viu o gato Kitty na mão do homem, ela ficou de repente ciente. Assim, os dois se apaixonaram à primeira vista, ou talvez fosse por atração momentânea. Mas para ela, Nick era como um olhar fugaz de 10.000 anos. Porque ele estava ali. Vim aqui para trocar o curativo. Dói muito? Dói a ponto de querer morrer. Sinto muito de verdade. Estou apenas brincando. As falas engraçadas fizeram ela sorrir. E Nick também ficou imerso no sorriso doce de ela. Assim, os dois começaram seu primeiro encontro. Ela mostrou seu entusiasmo por esse relacionamento. Em contrapartida, Nick parecia silencioso e frio. Ele apenas olhava em silêncio para o sorriso de ela. Mas sempre que ela ria, Nick sempre mantinha uma expressão séria. Ela decidiu quebrar o silêncio. Então ela estendeu a mão e beliscou o rosto de Nick, porque ela sabia que essa alegria precisava ser liberada completamente no sorriso. Como um chefe de gangue, essa era a primeira vez que Nick segurava a mão de uma garota. Essa cena deixou os capangas ao lado atordoados por um momento, porque eles nunca imaginaram isso. O irmão mais velho, sempre feroz e forte, não podia acreditar que houvesse momentos tão suaves e gentis. A noite aqueceu suas emoções, junto com a brisa suave soprando em seus cabelos. Os dois trocaram um beijo nesta romântica beira do rio. Depois daquele dia, ela estava perdida em sonhos doces de amor. No entanto, para ela, Nick era como um buraco negro que não podia ser completamente decifrado. Isso a incomodava, mas ela não podia fazer nada. Ao mesmo tempo, ela se tornou o remédio que curava as feridas psicológicas de Nick. Bastava vê-la em um vestido poético, ele já se sentia imensamente feliz. O amor deles era doce como mel, eles se ligavam o dia todo, às 4 estações, e mesmo sob a chuva ou o sol, ou a paixão do amor gradualmente esfriando, mas a paixão entre eles continuava eterna assim. Finalmente, eles abriram a essência do amor. Ela estava animada para compartilhar a boa notícia com sua melhor amiga. Mas essa notícia, um dos capangas de Nick ouviu por acidente. Ele disse a ela com uma expressão séria: essa notícia precisa ser mantida em segredo, e eles não podem deixar Nick saber. Caso contrário, a vida de Nick pode estar em perigo a qualquer momento. Embora ela não entendesse por quê, ela ainda escolheu confiar no capanga. Mas então, um dia, Nick recebeu de repente um aviso urgente da família, pedindo que ele voltasse e limpasse a bagunça dele. Nick teve que relutantemente se despedir de ela, porque a família sempre foi a escolha principal. Hoje, há 1 ano nos encontramos. Esta é a mão que você machucou. Portanto, este é o caminho para essa mão. Este presente é incrível. Quando eu voltar, eu vou te levar junto. Você vai voltar, certo? Você vai ser minha, não vai? Você concorda? Antes de Nick partir, essa é a melhor promessa que ele pode dar a ela. Eu vou te contar uma surpresa quando você voltar. Mas quando Nick chegou em casa, ele não esperava que sua família tivesse preparado medidas para resolver a crise.
Sua mãe endireitou-se e falou firmemente com Nick. Ele teve que se casar com a senhora do rival, para resolver conflitos entre duas famílias. Mas como Nick poderia se comprometer com isso? No meu coração agora só existe ela. Ele não queria abandoná-la por causa disso. Ela está conversando com sua amiga, e anunciou a boa notícia do casamento. Mas os juniores de Nick apareceram de repente. Ele leva ela para uma fábrica abandonada. Diz que há uma surpresa que Nick preparou para ela. Mesmo que a casa pareça extremamente dilapidada, mas ela ainda acredita que foi uma surpresa romântica planejada por Nick. No entanto, quando ela entrou, ela percebeu que as coisas eram muito diferentes do que ela pensava. Os juniores de Nick estão esperando aqui há muito tempo. Ele mostra a ela um vídeo. Entre eles está Nick, a pessoa que ela ama. O chefe de outro clã foi morto por ele. Ela estava extremamente assustada. Aí o Júnior também contou toda a verdade. As duas famílias encontraram uma maneira de se reconciliar. Isso é através do casamento. Então ela terá que terminar com Nick. E a criança que ela carrega dentro dela, considerado um fator perigoso. O Júnior não teve escolha a não ser atacar ela, mas quando eu olho nos olhos dela, ele se sentiu extremamente impotente novamente. Ela foi empurrada para a mesa de operação. O pânico tomou conta de sua alma, fazendo-a chorar e tremer sem parar. No início do filme, apenas voar a assustou. No entanto, agora ela tem que suportar um tratamento tão cruel. Talvez devido ao instinto maternal. Então ela se aproveitou da negligência do médico, e o chutei com força. Ela então fugiu em desespero, mas ainda não executei algumas etapas. Ela foi atropelada por um carro em alta velocidade. A tragédia sempre acontece da maneira mais inesperada. As duas famílias de gangsters iniciaram negociações. No entanto, o outro lado disse que a confiança mútua só pode ser estabelecida através da comunicação. Caso contrário, eles não se importam de perder ambos os lados. Nick achou muito difícil aceitar esta condição. Ele saiu com raiva da mesa de negociações. A relação entre os dois lados tornou-se imediatamente tensa. No entanto, Nick não se concentra muito nisso. Agora ele precisa de mais tempo para acalmar o caos interior. Então os juniores rapidamente o expulsaram e tentaram persuadi-lo, mas Nick não queria ouvir suas bobagens. Havia apenas um pensamento em sua mente. Isso é voltar para ela o mais rápido possível. Veja essa cena. O Júnior só pode contar tudo. Esta ação arbitrária dos juniores deixou Nick extremamente irritado, mas então ele percebeu. Ele também não teve outra escolha. Nick só consegue encontrar ela o mais rápido possível para explicar tudo. Neste momento ela está no hospital. Ela sofreu apenas alguns ferimentos superficiais. E felizmente a criança está bem. Olhe para a garota indefesa na cama do hospital. A simpatia do Júnior finalmente surgiu. Ele disse ao idoso que ela abortou no acidente. Então ele não vai bater nela de novo. Ele então aconselhou ela a deixar Nick o mais rápido possível, porque o conflito entre as duas famílias atingiu o seu auge. Apenas a aliança conjugal de Nick. Somente esse ódio profundo pode ser extinto. Caso contrário, Nick poderá ter que pagar com a vida, pelas pessoas que ela ama e pela criança em sua barriga. Ela não tem outra escolha. Ela poderia simplesmente desaparecer completamente da vida de Nick. Nick então vai para a residência de ela, mas descobri que não havia ninguém na sala. Seu coração de repente se encheu de ansiedade. Ele não conseguia pensar em nenhuma pista em sua cabeça. Ele não conseguia controlar sua raiva. Nick olhou para o céu. Me pergunto por que o destino provoca tanto as pessoas. Nick se acalmou, mas não desistiu. Ele busca a ajuda dos amigos de ela, mas ela não quer que ela se machuque novamente. Então ela espera que Nick possa deixar ela. Nick estava prestes a explicar o que aconteceu, mas no momento em que ele levantou a cabeça, ele viu a pessoa que sempre quis. Ele correu em direção a ela sem hesitação, mas os amigos de ela fizeram o possível para impedi-lo. Bem no meio deste momento, uma arma escorregou de repente do corpo de Nick.
e essa cena foi vista pelo FBI passando. Mais tarde, Nick, que não tinha intenções maliciosas, foi levado assim. Ele calmamente olhou para ela. Seus olhos revelaram tristeza e arrependimento sem fim, mesmo que seu coração estivesse cheio de amor por ela. Mas agora ele não tem outra escolha. Ela também deu o seu melhor, mas ela ainda não conseguiu abrir a janela trancada. Final. Nick foi expulso, e nunca mais volte aqui. Tem que suportar a pressão constante da família. Nick só pode aceitar o casamento. Noite de núpcias. Nick não se sentiu nada feliz. Ele apenas ficou quieto perto da janela. Sinta a familiar brisa da tarde. Ele estava determinado a não tocar em sua noiva, mesmo que ela o tenha seduzido ativamente. Mas ele ainda recusou categoricamente. Me deixe em paz. Notícias do casamento de Nick rapidamente chegou aos ouvidos de ela. Com preocupações em meu coração, ela decidiu voltar para sua terra natal. No momento em que ele viu seu pai, ela não conseguia mais se controlar. Todas as queixas e tristezas em meu coração vieram ao mesmo tempo. Ela abraçou o pai nos braços e chorou alto, mas a notícia é que ela está solteira e grávida. Era inaceitável para seu pai conservador. Ele não queria aceitar o neto em seu ventre. Ele até cortou relações com sua filha. Enfrente esta série de tragédias. Ela tem que lidar com tudo sozinha. Ela não precisa apenas trabalhar duro para ganhar dinheiro, mas também sofre de solidão. Ao mesmo tempo, ela também teve que suportar a dor da barriga crescente. Então, na aldeia, há cada vez mais rumores sobre ela. Isso deixou o pai já infeliz. Sinta ainda mais vergonha. Ele enfrentou a chuva e o vento para ir para a casa de sua esposa. Conte a ela sobre a promiscuidade de sua filha. Por favor, me perdoe. Sem chance. Não me diga. Conte para sua mãe. Veja se ela te perdoa. O conflito entre eles se torna cada vez mais acirrado. Mas no próximo segundo, ela de repente sentiu muita dor e caiu no chão. Mesmo que a discussão tenha sido extremamente tensa, mesmo que ele esteja extremamente bravo com sua filha, mas ver minha filha sofrendo, o pai também se sentiu extremamente infeliz. Depois da chuva, está ensolarado novamente. O bebê de ela também nasceu bem. Por outro lado, Nick ainda é muito frio com sua esposa. E em uma discussão, Nick recebeu uma mensagem de seus subordinados. Ele procurou por ela por 1 ano. E finalmente há novidades. Nick correu ansiosamente para a residência de ela, na praia de bilhões de dólares. Ele conheceu a pessoa que sempre quis. Vi Nick chegando. Os olhos de ela estavam cheios de medo. Seu coração queria se jogar em seus braços inúmeras vezes. Mas para a segurança de Nick, ela teve que conter seu desejo interior. Você deveria ir rápido, porque meu marido voltará para casa em breve. Nick não aceita a declaração de ela. Seus olhos estavam fixos nela. Tente encontrar falhas nele, mas de repente ouviu-se o som de uma criança chorando dentro de casa. Este momento, o coração de Nick parecia que estava quebrado em pedaços. Ele só pode sair em desespero. Afinal, ele não quer atrapalhar a felicidade da mulher que ama. Quando a figura de Nick desapareceu de vista, ela finalmente não conseguiu mais manter a calma. Ela abraçou os ombros da amiga e chorou amargamente. E o coração de Nick estava cheio da mesma dor. Olha a família rindo e se divertindo. Seu coração ainda não está feliz. Sua vida tornou-se monótona novamente como antes. E seus sentimentos por sua esposa não mudaram. O tempo passa rapidamente. 10 anos se passaram em um piscar de olhos. O bebê de ela cresceu. Seu relacionamento com o pai também se suavizou gradualmente à medida que eles se aproximavam. E durante esse tempo, Nick também aceitou lentamente sua esposa, mas só em uma festa. As memórias há muito escondidas de Nick foram completamente despertadas. No elevador, Nick viu uma figura familiar. Ela ainda é tão bonita quanto há 10 anos. E este momento, seu coração murcho, como ser nutrido novamente. Por favor, não cause mais problemas. Olhe para a criança com o mesmo sobrenome que você. Nick ficou extremamente chocado. A cena de se despedir de ela apareceu em sua mente. Agora ele entendeu a surpresa que ela mencionou antes. O que isso significa? Mas sua esposa está ao seu lado. Deveria proteger ela. Ele teve que tentar suprimir sua excitação. Depois de terminar com sua esposa, ele imediatamente correu para encontrar ela. Por 10 anos esperando por uma sombra. Neste momento, ele
finalmente teve um vislumbre de esperança, ele continuou implorando a ela para ficar. Por favor, não desapareça da minha vida. Por favor, espere que eu venha esta noite. A noite cai. Ela ficou na varanda do quarto esperando por Nick. Este momento, os dois não conseguiam mais se controlar. Eles se abraçaram com força, absorvendo a respiração um do outro como um louco. Ela começou a chorar. Ela contou a dor dos últimos 10 anos. Isso deixa Nick extremamente triste. Seu coração estava cheio de culpa e dor. Ele jura nunca mais deixar ela se machucar. Ao olhar para meu filho, os olhos de Nick pareciam estar transbordando. Ele finalmente tomou uma decisão ousada. Ele decidiu levar ela e seu filho para se esconderem longe. Mas Deus não quer que os dois sejam felizes. Sua reconciliação com ela foi descoberta por sua esposa. A doçura entre os dois também a deixou com ciúmes. E o irmão dela. Finalmente encontrei uma chance de vingar seu pai. Exatamente como esperado. Nick rapidamente recebeu uma ligação do irmão de sua esposa. Eles prenderam os juniores do Nick. Nick sabia que desta vez talvez não conseguisse voltar. Então ele beijou ela apaixonadamente uma última vez. E coloquei meu filho na cama antes de sair. Naquela noite, ela começou a chorar de extrema tristeza. E Nick também está sozinho, entrando nesta situação de vida ou morte. A defesa aqui é muito apertada, mas por causa da pessoa que ele ama e dos anos de amor fraternal, Nick decidiu não voltar atrás, enfrentando seu marido há 10 anos. A esposa de Nick também está disposta a se comprometer. Ela aceita a adoção do filho de Nick e ela, mas ela nunca mais apareceria diante deles. Mas Nick sabe disso, sem a companhia de ela. Então a vida dele não tem mais sentido, mesmo que ele possa ter que morrer por causa disso. Mas eu não quero perder ela novamente. Nick relembrando momentos felizes com ela. Então ele contou para sua esposa: você será o único que morrerá. Desta forma, o ódio entre as duas famílias pode ser resolvido. A esposa assentiu dolorosamente. Olhando para minha irmã, ela ainda estava hesitante em agir. Seu irmão a incentivou a agir rapidamente, mas no próximo segundo, Nick puxou o gatilho sozinho. Ele explicou esse amor ao custo de sua vida. Todo o ódio também desapareceu com o som de tiros. E talvez essa dor tenha sido transmitida para ela longe. Ela começou a chorar. História de abertura. Sempre abre quando menos esperamos. Mas o último capítulo também é o que menos esperávamos. Final. Depois de 10 anos de sofrimento, os dois se encontraram novamente. Mas depois de um bom tempo, ainda existe uma separação eterna entre o céu e o homem.